Escrever A Menina que Contava foi um grande desafio. Eu precisava pensar num texto em que eu pudesse juntar elementos da matemática, da linguagem matemática e construir uma narrativa literária. O grande desafio disso era construir uma história em que a criança pudesse se identificar com uma personagem que, tal qual como ela, pudesse gostar de matemática e pudesse se encantar pelos números. Algumas crianças, e eu me incluo nessa listagem, têm muita dificuldade em matemática, né? De certa maneira, não encontra uma possibilidade de aprender matemática de uma maneira muito fácil. E construir uma narrativa como essa me possibilitou desafiá-las a entrar dentro do universo literário para repensar a sua dificuldade em matemática. Essa foi essa grande chave. Eu irei ler um trecho do livro para vocês. Primeira da classe em matemática, fazia cálculos de olhos abertos sem a utilização dos dedos. E sem nenhuma culpa, segunda entre os colegas nas competições de operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Perdia de maneira proposital, só porque gostava de refazer alguns cálculos. Ganhava em dobro, divertindo-se com o desafio de acertar o que tinha errado e mantendo os amigos nas competições. Sabia que às vezes era necessário abrir mão de algumas coisas para ganhar outras melhores. E o valor que dava a amizade, era incontável. A escrita para mim sempre foi uma grande brincadeira. Era uma maneira que eu encontrava de entrar em mundos que não eram meus, né? Eu vim de uma tradição de família, né, com pouca leitura literária, e eu fui descobrindo por meio dos livros esse encantamento que só a literatura pode nos oferecer. E aí eu entendia os livros, eu lia os livros, eu conhecia as histórias e de alguma maneira eu encontrava para recontar, para refazer essas histórias por meio da minha imaginação. É claro que quando a gente é criança, quando a gente brinca, né, com as palavras, tudo isso se torna mais fácil. O difícil é a gente conseguir manter isso na vida adulta, porque aí a gente tem que elaborar uma série de técnicas, estudar mais para que a gente dê conta de escrever bons textos. O bem da verdade é que eu acho que o que a gente escreve não é literatura infantil, a gente escreve literatura para a infância. E tem uma diferença muito grande nisso tudo, porque o livro para a infância resgata a infância de cada um, né? Daqueles que já são adultos e que tiveram infância, e daqueles que são crianças e têm infância. E é óbvio que isso gera uma identificação de imediato para o leitor, né? Então é essa perspectiva, né, que eu escrevo meus livros.